O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Tá aqui conosco o Emerson W. Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento, o Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes, a toda essa multidão que nos aplaude aqui. Uma torcida aqui imensa também nos estúdios, olha só. Legal, olha. Fazer um programa com torcida aqui fica até melhor. Agora, Emerson, o que você traz para nós nesta quinta-feira? Hoje eu vou falar sobre uma pesquisa do Instituto Locomotiva, falando sobre as transformações da classe C nos últimos 10 anos no Brasil. Ela traz alguns dados, eu achei bem interessante e vale a pena a gente comentar sobre isso. Olha só, Renato, foi feita a pergunta, né? Quem pode contribuir para a melhora da vida no próximo ano, certo? Quem pode contribuir para melhorar a sua vida no próximo ano? 2% não sei. Né? Não sei o que pode acontecer. Outros fatores, 4%. O meu patrão, 5%. 5% patrão. O prefeito da minha cidade, 11%. 11% o prefeito. Meus amigos ou conhecidos, 12%. Interessante. O governador do meu estado, 13%. A empresa que eu trabalho, 18%. A sorte, 19%. O governo federal, o presidente, 26%. Tá. O momento do país, 29%. Família, meus parentes, 32%. Olha que interessante. Deus, fé, minha igreja, 49%. E em primeiro lugar, eu, meu esforço, 65%. Bacana, hein? Muito bom. E o resultado... Mas a pergunta... qual é a pergunta exatamente? De novo, por favor, Emerson? Quem pode contribuir para a melhora da vida no próximo ano? Tá. E que conclusão você tira desse resultado? Eu fiquei pensando, porque quando eu li isso aqui, foi exatamente na sequência, eu li aquela notícia que este ano bateu o recorde de mortes lá no Everest. Porque o pessoal, acho que há um ano atrás, ou 2 anos atrás, teve uma condição climática muito ruim, o pessoal não conseguiu subir. E como você paga uma bela grana para ter o acesso, eles tinham um prazo que vencia agora para você ir lá e executar o seu direito. Então, esse ano deu uma sobrecarga, um boom de pessoas, e acabou morrendo muita gente na caminhada. Inclusive, a maior parte das pessoas morre no Everest nos últimos 900 metros. Porque o Everest fica lá perto da Índia, lá para aquele lado? Ele fica no Nepal, mas ele tá na cordilheira do Himalaia, então ele faz divisa ali, né? Ele está meio que incrustado ali entre o Nepal, o Tibete mais ao norte e o Butão à direita, e um pouquinho para cá a Índia, mas ele não chega a pegar a China, né? Não chega a pegar a China. Ele fica ali ele fica no Nepal, mas entre o Nepal e o Butão, né? Quando você faz o voo Katmandu, que é a capital do Nepal, para Paro, que é a capital do Butão, você passa por cima dele. Inclusive você vê, né? O piloto até fala, agora do seu lado esquerdo, o Everest, o avião quase que voa. Isso que eu ia falar. Vai todo mundo correndo na janelinha o avião. Para ver o pico, né? O pico mais alto do mundo. E as pessoas morrem nos últimos 900 metros, 980 metros. Por quê? Porque a condição climática ali, ela pode mudar muito rapidamente. Então você pode demorar, esses últimos 900 metros pode demorar meia hora, como pode demorar 2 semanas para você ir e voltar. Então é muito difícil esse último trecho. E você depende de comida, certo? Às vezes você calibrou mal, então você não tem alimentação para todo o período, e você vai e depois você não consegue voltar. Enfim, é bem... No frio, eu assisti já uns 2, 3 filmes sobre o Everest lá, e normalmente são filmes que mostram nego passando muito mal lá, né? Então, imagina a sensação psicológica da pessoa. Ela se preparou para fazer aquilo, ela da base ali, ela vê o cume, certo? Tá pertinho, mas eu não tenho comida suficiente. Será que eu volto ano que vem? Será que eu arrisco? Sim. E é nessa que a pessoa dança. Então eu estava pensando exatamente sobre isso, né? Será que de fato eu e meu esforço são 65%, ou seja, a responsabilidade para melhorar de vida, será que só depende de mim? Ou as condições climáticas também, elas podem influenciar, né? No Everest, o cara está preparado, ele está com uma boa condição psicológica, mas o tempo não depende dele, o tempo pode mudar. A alimentação pode não depender dele. Ele pode ter uma condição de saúde que se revela naquele momento e ele não consegue controlar.
Ou seja, tem muitas variáveis além do meu próprio esforço, né? A gente vê, por exemplo, na economia, se a economia não cresce, é muito difícil você falar de desenvolvimento social, né? Porque sempre depende de dinheiro, e depende de emprego, depende de renda. Por mais esforçado que você seja, talvez, se a economia, o ambiente não também o favorece, é muito difícil você assumir essa responsabilidade sozinho, né? Eu acho, claro, que você tem que ter o seu próprio esforço sempre, né? Você não pode nunca desistir, né? Brasileiro não desiste nunca, como dizem, e tá correto, você nunca pode desistir. Por pior que seja a condição, você sempre tem que tentar, né? Como dizia o Raulzito, tente outra vez, né? Vai tentando. Mas eu acho que é muito arriscado, muito perigoso você dizer e assumir que depende exclusivamente de você. Eu acho que as coisas têm mais intempéries no entorno aí do que Mas isso. eu acrescentaria um molho nessa história aí, Emerson, de que a pessoa, ela meio que precisa um pouco, pelo menos nessas questões que envolvem situações recorrentes, vamos supor, você está indo para o Everest, Sim. ou você está indo fazer uma caminhada, uma trilha, quer dizer, no mínimo você tem que estar até com um plano B na manga, no caso de, vamos supor, aí com a malinha de primeiros socorros vai me ajudar em tal coisa. Sim. Para no caso de acontecer uma tragédia, você também não, olha, não pensei nisso, entendeu? Sim. Então fazer um plano de ação e tal, e tá preparado. Agora, como você está dizendo também, não tem como fugir de certas situações. Uma tempestade, tarará, derrubou o cara. Olha, eu fiz tudo que eu pude, mas realmente a tempestade me derrubou. Exato. Né? Porque tem aquela coisa, eu até falei já no programa aqui, a questão do risco e a incerteza. A incerteza é muito maior que o risco, né? O risco é aquilo que eu consigo quantificar da incerteza. Mas eu só consigo quantificar aquilo que já aconteceu. Sim. Mas tem muitas novidades, né? Se você pensar na própria campanha eleitoral, o próprio Jair Bolsonaro, ele disse que não faria campanha com jatinho, porque ele tinha medo, porque na cabeça dele o Eduardo Campos sofreu um atentado. Então ele disse, eu não vou fazer campanha voando de jatinho de ninguém, vou fazer a pé. O cara tomou uma facada. Ou seja, a incerteza é muito maior do que a gente consegue pensar sobre ela. Aquilo que a gente consegue avaliar, que é o risco, a gente calcula. Mas a incerteza ela é muito maior. Mas houve, aí vamos voltar novamente, houve uma falha na segurança. Correto. Né? Nesse aspecto que eu quero dizer. Olha, não, o cara caiu no jatinho, mas como você está dizendo, em terra ele sofreu um atentado. Mas deveria prever, a segurança existe para isso, para justamente ver quais são as possibilidades. O cara tá lá no interior de Minas Gerais, não acontece nada, vai saber, né? Esses imprevistos devem estar na pauta. Agora, mesmo com toda a segurança, você vê lá nos Estados Unidos, o Kennedy aconteceu, você vê que nos Estados Unidos você tem todo um aparato ali gigantesco de segurança. Mesmo assim, o presidente foi assassinado daquela maneira. Correto. Então, fez tudo que pôde, mas não foi possível, aí tudo bem, né? Porque é incerteza. Né? Exatamente. Qual é o risco de 2 torres gêmeas serem atingidas por aeronaves? Há uns anos atrás você nunca imaginava isso. Tem 2? Então, não, uma tudo bem, mas à medida que uma foi atingida, a gente tem um plano para recuperar a outra, não deu tempo. Sim. Ou seja, a incerteza ela é muito maior do que a gente pode prever, né? Ou seja, o risco é uma parte pequena da incerteza. E se o risco é uma parte pequena da incerteza, não dá para assumir que só depende de você. Né? O entorno é muito relevante. E você falou esse negócio da Torre Gêmea, eu lembrei que eu assisti também um documentário sobre o aparato de segurança dos israelenses, os estudos que eles fazem e tal, sobre esses atentados terroristas. Tudo que você imaginar em termos de inteligência, de análise de grupo terrorista, os caras fazem. Sim. Mas é o que eles falam também. Tem hora que não tem jeito. Não tem. O cara, de repente, entra com uma bomba acoplada no corpo e tal, explode um prédio com aquela bomba. Agora, a gente faz e eles colocam uma série de medidas hoje na questão da internet e tal, né? Sim. Mas que, assim, coisas de uma confiabilidade, uma precisão absurda para atingir, às vezes, por exemplo, uma pequena casinha que está no deserto, não sei aonde, e que ali tem um grupo de terroristas que estão se organizando para, já com informações em mãos, de que eles estariam querendo, por exemplo, jogar uma bomba em alguma cidade de Israel, por exemplo. E eles conseguem captar isso com uma certa previsibilidade. E vão lá e atingem esses terroristas com essa precisão. Mas isso com muito estudo, é um negócio extremamente difícil.
O Israel é muito conhecido pelo uso da inteligência, né? Exatamente. Então, quer dizer, esse uso mas a inteligência, ela raciocina com base às possibilidades que existem. É muito difícil imaginar uma coisa que ainda não existiu. E como é muito difícil imaginar uma coisa que ainda não existiu, o risco, a incerteza está aí. Porque sempre haverá uma novidade que você não conseguiu identificar, né? Assim como o clima, como você acabou de dizer. Né? O clima, exatamente. A gente sabe que tem um furacão. Exato. O que acontece? O que você vai fazer? Ou você está descendo aqui a escada e cai e torce o pé. E quer dizer, o seu próximo compromisso, que já estava planejado, agendado, não vai conseguir ser cumprido. Ou o avião que você está... Né? Todo mundo querendo ver lá o Everest também. Exato. Né? Quantas vezes você se programa para fazer uma viagem, para ver alguma coisa, e chegar lá no dia, o clima não tá bom, ou aconteceu alguma coisa que fechou o espaço. Quer dizer, você não consegue garantir isso, né? Então, a incerteza, ela é muito maior que o risco, né? E a gente está sob a égide da incerteza o tempo todo, né? A gente não consegue prever. E talvez venha daí também, vamos dizer... a coisa maravilhosa do viver, né? Porque assim, enquanto a gente tá aqui, é claro que tá tudo lindo e maravilhoso, estamos batalhando e tal, mas também essa incerteza gera uma certa insegurança no dia no amanhã, né? Exato. O que vai ser o amanhã, né? De repente, né? Então temos que andar meio também com o pé no chão, sabe? Viajando um pouquinho, mas com o pé no chão. Exatamente. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, né? Aliás, está anotado no meu livro, no primeiro livro tem essa frase, que é: a única certeza que temos na vida é o caráter finito da mesma. O resto, meu amigo... Ou seja, a única certeza que nós temos é a morte. Exato. A única certeza da vida é a morte. Ô Emerson, e a frase do dia qual é? Olha, a frase, já que nós estamos falando aqui, né, que pela pesquisa, eu e meu esforço é o maior responsável para contribuir com a melhora da minha vida, eu busquei uma frase num livro que está num livro chamado A Psicologia do Dinheiro, que é um livro de 21 anos atrás, que ele fala sobre essa questão, né, de que não depende 100%. E muitas vezes, quando o empresário de sucesso conta a história dele, ele não omite algumas variáveis que aconteceram, que ele não previu, mas que foram benéficas para ele. Né? E muita gente, às vezes, não tem essa possibilidade. Olha o que diz essa frase. A peculiar combinação de acaso com a sagacidade de saber como e, acima de tudo, quando explorar descobertas ou insights, que parece mais frequentemente levar à riqueza. Quer dizer que então... É uma combinação. Mas tem coisa aí também que você não está esperando, né? Exato, porque você pode... o cara mas o cara também tem que estar ali, né? Isso, ele tem que fazer a parte dele. Mas ele não pode garantir, né? Porque ele falou o seguinte: poxa, naquele dia eu fui lá e vendi meu produto, mas naquele dia você não viu que talvez você pudesse ter sido atropelado a 100 metros antes, mas alguém, por alguma situação, bateu na pessoa e o carro não chegou. Lembra do Benjamin Button, aquele filme, né? Claro. O caso, que ele tem uma cena que ele vai narrando, né? Se ela não tivesse demorado, não tivesse saído na rua, não sei... Aliás, essas coisas eu acho tão... aí as pessoas falam muito em coincidências, né? Isso, né? As coincidências da vida, mas é um negócio que o cara tá lá no fim do mundo, vem pro Brasil, você tá aqui, vai... atravessar a rua, aí bate não sei aonde, encosta não sei o que e te derruba. Exato. Né? E você de repente, numa tragédia, vamos supor, perde uma perna. Como é que vai... Aí você vai computar a história da pessoa que nasceu, não sei, lá no outro mundo e veio pra cá, Não é uma coisa louca isso, né? É uma coisa louca, e aí eu me lembro daquela vez que nós discutimos aqui a questão do acaso, né? O que é o acaso, né? Você pode falar, tem aquela palavra serendipidade, que é, né, o poder mágico das conexões inesperadas, mas ela pode ir para cima ou para baixo, né? O acaso pode ser bom, pode ser ruim. Exatamente. Eu posso acontecer uma coisa que inviabiliza eu fazer aquilo que eu tinha planejado, e pode acontecer uma coisa maravilhosa que viabiliza uma coisa que eu nem tinha pensado. Então, quer dizer... Bom, então eu vou preferir ficar com essa daí do que fica rico de uma hora para outra. Eu quero ver se eu trombo aqui na hora que eu sair com uma maleta, né? Opa, eu vou devolver a maleta quando você abre aquele dinheiro. Quem quer dinheiro? Exato. Já pensou? Você tá ali, você desce aqui na Paulista, tem uma pessoa que fala assim: você... tá aqui $1 milhão. Eita, coisa boa, hein? Não, é você. Eu decidi que a primeira pessoa que descesse a escada ia você ganhar esse dinheiro. Você é o 1011º. Aí você fala: é meu esforço? Tem dia que Deus olha pra você e fala: é você hoje. Você é o escolhido. Exatamente. No melhor sentido da palavra.
Né? Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando. Tem bastante comentário aqui, viu? Olha só. A Sandra mandando boa noite aqui, o Francisco também, o Edivaldo, o Chefão, um abraço pro Juca, o Juca não tá, viu? É o Neildo hoje. A Sandra dizendo, Emerson, depende de estar no lugar certo, no dia certo, na hora certa, que é o que nós acabamos de falar. Com a pessoa certa aí vai. Amanhã é dia de serva gelada, dizendo aqui, ué, com certeza, sextona, né, amanhã, né, Edivaldo? O Francisco dizendo, tem pessoas que vivem com adrenalina, desafios, tem o prazer. O Emerson é que tá sempre aí nos desafios do mundo aí, não é, Emerson? Você gosta também de viajar e fazer essas coisas, né? Eu gosto, mas acho que a idade vai avançando. Você vai deixando a gente meio... você não arrisca mais tanto, não. Eu tenho medo hoje de pular de trampolim, cara, olha só isso. Mas eu já vi muita foto do Emerson aí e abri demais aqui o negócio. Tenho medo de machucar as costas. Olha, ele tá pegando no outro celular ali. Mas enfim, o Show Emerson tá dizendo o Edivaldo, abraços. O César Carlos dizendo, a vida não é uma pergunta a ser respondida, é um mistério a ser vivido. Olha, poético bacana, isso, o César sempre trazendo os poemas dele. O Edivaldo, Emerson, show sempre. Aí, valeu. Legal. O Marcos dizendo, Renato concorda, Israel excelente em segurança por conta da incerteza e insistência das pessoas em explodir pessoas e coisas. Seguindo a mesma linha, o Brasil em breve será um dos melhores no trato sobre a corrupção. Olha, esperamos que você esteja corretíssimo nesse aspecto, viu, Marcos? O Edivaldo dizendo, Renato, você deve minha serva gelada. Eu tô te devendo ainda? Edivaldo, não tô sabendo dessa história não, mas enfim, pode beber aí, bota na minha conta que depois eu vou tomar uma com você. A Irani também dizendo, boa noite, querido amigo Renato e equipe, abraços de carinho e saudades. Manda um abraço, um beijaço aqui, Neildo Neres, pra Irani. Olha só, minha grande amiga aqui, Irani, a Marcondes, acompanhando também o Radar Paulista. Beijaço, Irani, obrigado pela audiência. E a Sandra dizendo, a idade vai nos deixando medrosos. É isso mesmo, Emerson? Olha, eu acredito que sim. A gente vai ficando um pouco mais precavido das coisas. Eu acho que também você vai acumulando algumas experiências, vivências, e você sabe de algumas consequências que há tempos atrás você não pensava, né? Que tem um pouco a ver com essa história que a gente falou hoje aqui, da incerteza e do risco. Quando a gente é mais jovem, a gente não tem uma visão tão abrangente da vida. Então a gente acho que meio que menospreza certos riscos, certo? Sim. Mas com o tempo a gente se sente meio imortal, né? Quando é novo. Né? Exatamente. O tempo vai passando, você vai vendo exemplos, coisas que acontecem, e você começa a calcular um pouco mais as consequências. Por quê? Porque a sua visão sobre riscos, ela ficou melhorada. Embora você ainda tenha uma grande incerteza sobre a vida e sobre tudo que pode acontecer, certas coisas você já viu o que aconteceu e viu onde deu. Então eu acho que aí você fica um pouco mais cauteloso. Entrar numas roupadas aí, depois você fica meio com o pé atrás. Exatamente. Com certeza. E os contatos aqui para o nosso ouvinte internautas, Emerson? O site é oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube. O canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às quintas-feiras no Radar Paulista e por aí afora. Tá certo, Emerson. Eu te aguardo aqui quinta-feira da semana que vem. E o Sidney também dizendo, estou compartilhando com amigos, vamos compartilhar. Isso aí, gente, obrigado. Isso aí. Bacana, vamos compartilhar assim, porque aumenta também a nossa visibilidade. Nós estamos precisando aumentar esse programa, o tempo de programa. Porque, olha só, a gente começa a conversar e o papo vai e vem, daqui a pouco a gente tem que encerrar o radar, a gente não consegue falar tudo que a gente quer. Né, Emerson? Exatamente. E é fundamental ouvir o Emerson W. Dias, o Moreno, a Sandra, o pessoal que está participando, o Sidney, o pessoal que está participando com a gente. Legal, Emerson, boa semana aí, bom final de semana que vem, quinta-feira tá de volta. Para todos nós. Valeu. E a Sandra dizendo, viu, Neildo? Olha só, quer dizer, amanhã, né? Eu achei que era aniversário dela. A Sandra dizendo, Renato, amanhã minha mãe, que te ouve diariamente, fará 101 anos. Nossa, que bacana, hein, Sandra? Amanhã nós vamos mandar um parabéns especial para ela aqui, né? Porque dizem que é aniversário, né? Não comemora antes, comemora no dia, né? É o que dizem. Vamos seguir aí a